Olá, eu sou Flávio Sofiati, professor de Sociologia na Universidade Federal de Goiás, também membro do Núcleo de Estudos de Religião Carlos Rodrigues Brandão, vinculado à Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Nós estamos dando início a mais um episódio do programa Ciência na Religião, do canal no YouTube Paz e Bem. E hoje nós vamos discutir, a partir de uma pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem, né? Sobre a questão do trânsito religioso. Né? As pessoas me perguntam, por que tantas pessoas trocam de religião hoje? E como o objetivo aqui do nosso encontro é de tentar trazer elementos da ciência, né, para ajudar a entender a religião, e no meu caso específico aqui do campo das ciências sociais da religião, para ser mais preciso, da sociologia da religião, que é o meu espaço mais primordial de trabalho, e vou trazer aqui alguns elementos para tentar ajudar a gente a entender por que no Brasil hoje tantas pessoas têm trocado de religião. Eu vou fazer isso pensando 5 elementos aqui do campo, enfim, de estudos das ciências sociais da religião no Brasil, que ajudam a entender esse elemento. O primeiro elemento diz respeito a uma característica importante do campo religioso brasileiro hoje, que diz respeito a uma mudança significativa que a gente teve ao longo do século XX e que se consolidou nesse início do século XXI, que é a mudança de uma lógica da religião como herança familiar para a lógica de uma religião agora mais voltada para a perspectiva da escolha. A gente tem um campo religioso brasileiro hoje com mais condições de possibilitar que as pessoas, enfim, façam as suas escolhas pessoais. Né? Então, o século XXI, né, é o século onde, no caso do Brasil especificamente, a religião não é mais, enfim, herança, é escolha pessoal. Né? Então, ter uma religião passa cada vez mais a significar uma escolha para as pessoas. Né? E nem sempre essa escolha é permanente. Então, isso possibilita que se tenha, hoje no Brasil, muito trânsito religioso, muita mudança de religião, muitas vezes múltiplas pertenças. Né? Historicamente, no Brasil, por exemplo, há, enfim, uma possibilidade razoável das pessoas escolherem, já há muito tempo, né? Mais de uma religião, inicialmente ali no século XX ainda, muito referendada pela religião da tradição, que é o catolicismo, e uma segunda escolha. Na verdade, hoje, isso está muito mais, enfim, diluído, então as pessoas têm transitado no próprio interior do catolicismo, que é também muito plural, mas também no interior do próprio pentecostalismo, evangelismo, né? Porque há muitas igrejas também evangélicas. E isso por conta, então, dessa possibilidade das pessoas escolherem para além da herança religiosa que recebeu do pai, da mãe, da família. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que pode ajudar a gente a entender por que as pessoas hoje mudam tanto de religião. O segundo elemento diz respeito, né, a esse processo de pluralização das opções. Se a religião não é mais a religião herdada, e sim a religião da escolha, a gente começa a ter, da segunda metade do século XX, e principalmente agora no século XXI, uma multiplicidade de possibilidades de adesão religiosa, de instituições, mas também de crenças, né, mais diluídas, mais difusas, muitas vezes nem institucionalizadas. Então você tem essa pluralização das opções, né? Um processo, inclusive, de pluralismo, não só das ideias religiosas, mas também de ideias seculares. Né? Faz com que também as pessoas tenham essa possibilidade aí de, né, ter a escolher entre múltiplas possibilidades. Para vocês terem uma ideia, pegando aqui dados do censo, né, vou pegar aqui o dado do censo de 2000. Né? Poderia ser o mais recente, mas eu vou pegar esse de 2000, que teve várias pesquisas interessantes sobre isso e que se reforçaram nos censos posteriores. Né? O censo de 2000 identificou no Brasil
Vejam bem, né? 15 mil nomes de religiões diferentes. Houve 35 mil respostas diferenciadas para a questão. Qual é a questão do censo? Qual sua religião ou culto? 35 mil respostas diferentes. Dessas 35 mil respostas diferentes, enfim, o censo, né, IBGE, sistematizou e chegou a 15 mil nomes diferentes de religião. Né? Então, enfim, e é importante considerar também que eu estou falando aqui de pluralismo religioso, mas no caso brasileiro, é um pluralismo religioso fundamentalmente ainda no campo cristão. O Brasil continua sendo uma nação cristã, predominantemente constituída por pessoas que se identificam com o cristianismo. Então, essa pluralidade é uma pluralidade presente no interior do cristianismo, tá certo? Um terceiro elemento aqui dos 5 que eu prometi para tentar ajudar a gente a entender um pouco essa questão aí de por que as pessoas estão tão, né, aptas a mudarem de religião ao longo das suas vidas. Inclusive, várias pesquisas mostram que essa mudança se dá principalmente na vida adulta, né? Começa ali na juventude e na vida adulta, né? Enfim, terceira idade, quarta idade, a tendência é de se estabilizar numa religião, mas enfim, as pessoas da terceira idade também mudam de religião, mas com menos frequência do que, enfim, os jovens e os adultos. Então, o terceiro elemento diz respeito do que eu já havia, enfim, inicialmente falado, né, meio que de soslaio. Então, você tem, primeiro, não é mais herança e sim escolha. Segundo, escolhas dentro de uma multiplicidade de opções, principalmente no campo do cristianismo. E isso leva, né, a um terceiro elemento, que são as novas plataformas do crer no contexto, enfim, contemporâneo. Né? Isso nos remete a uma conceituação importante que tem sido considerada hoje para entender esse processo, né, das novas plataformas do crer, que envolve um processo de desinstitucionalização da crença e também de individualização da crença. Né? Então, primeiro, desinstitucionalização significa um afastamento, né, das normativas hierárquicas das religiões. Né? Muitas vezes é feito sem o rompimento com a filiação. Eu mesmo tenho pesquisado isso no campo da juventude, identificado, por exemplo, no caso do catolicismo, os jovens católicos, né, que se identificam com a Igreja Católica, mas que negociam essa adesão. Né? Então, isso tem demonstrado que tem havido cada vez mais, né, existido cada vez mais uma presença distante da instituição eclesial. Né? E paralelo a isso, a essa desinstitucionalização da crença, você tem o processo de individualização da crença, ou seja, né, as pessoas estão cada vez menos vinculadas às ordens hierárquicas. Há uma relação também de subjetividade com esse processo no campo aí das crenças. Então, esse é um terceiro elemento importante, né, que faz com que há, enfim, não só o trânsito, mas também as múltiplas pertenças. Então, hoje em dia, você encontra pessoas no Brasil que estão, enfim, vinculadas, às vezes, a uma instituição, mas que frequentam outras, ou nenhum vínculo, porque os dados do censo também demonstram isso, né? O crescimento das pessoas sem religião, que esse é um elemento importante de ser considerado, porque quando a gente fala sem religião, parece que as pessoas não têm religião. Na verdade, elas não têm vínculo com instituição, mas elas têm crenças, né? Mas muitas vezes desvinculadas às instituições, sem essa adesão permanente. Um quarto ponto importante a ser considerado diz respeito, né? Enfim, eu falei aqui que nós temos um processo de a gente, enfim, tem um processo de continuidade, né, do cristianismo, mesmo no seu processo de pluralização. Mas tem um quarto ponto a ser considerado que é importante, que é o processo de pentecostalização do cristianismo, né? Que é um elemento também que identifica essa pluralidade no interior do cristianismo. Ou seja, o sul global, e o Brasil está inserido nesse contexto, né? Enfim, é de predomínio de um cristianismo mais pentecostalizado. Né? E o que significa um cristianismo mais pentecostalizado? Significa uma prática cristã, né? Que vai se desvincular cada vez mais
da preocupação social para cuidar daquilo que a gente poderia chamar das coisas da alma, mais preocupado com a própria conversão pessoal e também salvação pessoal, em detrimento, enfim, de uma preocupação mais social. Então, esse cristianismo pentecostalizado, ele tem essa perspectiva, né, de apresentar uma lógica de salvação mais magicizada, mais individualizada e mais vinculada, enfim, ao eu. Isso acaba permitindo, possibilitando, né, uma religião mais do self, enfim, do indivíduo. Né? Não significa que ele vai deixar de aderir a um grupo religioso, a uma comunidade, né? Mas ele está, enfim, estabelecendo uma lógica de relação com Deus, né? Mais individualizada, mais pessoalizada. Né? E um quinto elemento, né? Enfim, que eu acho importante a ser considerado, é que todo esse processo leva a uma concorrência no mercado religioso. Então, eu falei, né, inicialmente. Primeiro, não é mais herança e religião, você pode escolher. Segundo, você pode escolher entre múltiplas possibilidades. Terceiro, você pode escolher, né, nessa perspectiva das múltiplas possibilidades, né, dentro, enfim, de uma perspectiva também que envolve até mesmo um vínculo menos institucionalizado. Quarto, né, esse cristianismo que está plural, ele é um cristianismo pentecostalizado, mais voltado para a perspectiva, enfim, da salvação pessoal. Então, esse quinto elemento envolve a concorrência. Enfim, se há opção e há possibilidades múltiplas, isso acirra a concorrência e as possibilidades de criação de outras, de novas, né, de incremento de antigas formas de religiosidade. Então é isso que a gente tem observado no caso do brasileiro, né, um aumento na concorrência do mercado de bens e salvação, né, um crescimento do número de instituições também, e também um crescimento de práticas individualizadas. Então, o campo religioso é um campo aberto, né, para essas disputas, para essas concorrências, e isso possibilita, então, que as pessoas sejam estimuladas cada vez mais a, enfim, procurarem outras formas de religiosidade, para além da que, enfim, recebeu da família, do pai e da mãe, num contexto, enfim, de concorrência muito acirrado. Não sei se dei conta de ajudar vocês a entenderem essa, enfim, essa questão, mas eu acho que do ponto de vista sociológico, esses 5 pontos que eu considero como características primordiais para entender o campo religioso brasileiro, ajuda a gente a entender, de certa forma, por que, que as pessoas têm mudado tanto de religião hoje no Brasil. Eu agradeço, enfim, a audiência de todos vocês e a gente se encontra numa próxima edição aqui, enfim, no nosso canal. Um abraço.